E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, sempre ou quase sempre trazendo informação, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre um alarme, o bendito do E2, quando o seu condensador inverter perde comunicação com as evaporadoras inverter, tá? Então pode ter aí no seu equipamento algum alarme desse tipo e a minha intenção aqui é mostrar três gerações de equipamento, três equipamentos que têm o mesmo alarme, só que por ser gerações diferentes, existem particularidades diferentes para acontecer esse alarme. Mas o raciocínio é o mesmo, o problema é o mesmo, e se você assistir esse vídeo, você vai sair daqui já entendendo e vai matar toda vez que apresentar esse alarme na sua frente, beleza? Recadinho de sempre, para aquele que quer um vídeo rápido, emergencial, cara, acho que esse vídeo aqui vai ser curto, vai ser pequenininho mesmo. Mas normalmente meu canal é voltado aí para o raciocínio, né? Tanto é que os inscritos aqui são inscritos que querem conhecer um pouquinho mais, querem se aprofundar um pouquinho mais e acaba que realmente para explicar e fazer você entender da melhor forma possível, os vídeos são um pouquinho maiores, né? Então por isso os inscritos aqui são, ó, nível elevado, a galera que está pensando em se aprofundar mais. E você que chegou agora de paraquedas ou não, não esquece, tá? Se você quer fazer parte dessa equipe de inscritos, não esquece. Dá o seu like, se inscreve caso não seja um inscrito, aperta o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ficar por dentro. E aqueles vídeos que explicam assim passo a passo, eu tenho buscado trazer vídeos falando sobre água gelada, no caso Chile, tá? Falando um pouquinho também de Fancoil, alguns macetes para iniciantes. Eu estou colocando lá no clube de membro, fora os vídeos exclusivos, tá? Que só para membro. E aí, muitas das vezes, as pessoas que ficam gratas ao canal acabam sendo membro, só clicando na membresia lá, fazendo parte do grupo, só para poder apoiar o amigo. Vale menos que uma Coca-Cola e um café. Quem quiser agradar o amigo vai ser muito bem-vindo. Fechou? Então, deixa de enrolação, vamos nessa. Então, vou falar aqui sobre essa unidadezinha aqui. Isso aqui é um TVR-LX que ainda está no mercado, tá? Eu peguei o manual da Traine, tá? E o TVR-LX ainda está no mercado, tipo assim, já saiu de, já não está mais sendo vendido, mas tem muita coisa no mercado ainda. Então, por estar no mercado, acaba que você pode sim deparar com um alarmezinho desse. O alarme é 2. Então, você aqui, né, eu estou com o manual do alarme E2, tá aqui, ó. Communication erro with indoor unit, né? Erro de comunicação com a unidade interna, tá? E aí você vai ver que nas unidades TVR Pro, que é a última geração, né, dessas unidades, dessa linha, também, ó, erro de comunicação entre unidades internas e mestre, beleza? E eu tô com, perdão, eu falei da Ultra, essa daqui é a Ultra, e a Pro também é a mesma coisa, você vê lá, ó. Erro de comunicação entre unidades internas e a mestre, tá? Então, o que acontece? É muito raro acontecer no TVR LX, tá? Eu quero explicar o porquê que isso acontece, tá? E aí, apresentando o raciocínio, vai ser exatamente a mesma coisa para todas elas, tá? E aí você tem como identificar já o erro, né, saber se a configuração está correta no switch através das leituras. E aí no final eu vou mostrar justamente as particularidades e as diferenças entre elas. E com isso você vai conseguir resolver o seu problema. Fechou? Então o que acontece, né? Você tem aqui no TVR-LX, vou pegar aqui como exemplo, você vai ter aqui os switches no condensador, né, na placa principal. E na placa principal, dependendo da configuração dos switches que você colocar, você vai poder dizer se a máquina, né, se a TVR-LX vai considerar, né, o número exato das unidades internas ou não. E essa configuração, o switch está localizado no S7.
Então, no S7, isso aqui é raramente selecionado no TVR-LX, tá bom? O S7, o padrão dele vai estar 1, 2 e o 3 para baixo. A partezinha preta é a posição que o switch está localizado, tá? E quando está nessa posição, ele bota assim, ó, não é necessário determinar a quantidade de unidades interna, ou seja, você colocou endereçamento automático, né? Se você deixar esses três para baixo, ela vai ignorar a quantidade de unidades internas. Então, automaticamente no S6, que está logo aqui em cima, ó, você vê aqui em cima, ó, se você tiver no endereçamento automático, se uma unidade evaporadora acabar a energia, você trocou placa, aconteceu alguma coisa do tipo, ela simplesmente vai ignorar porque ela está configurada para necessidade, ela não vai considerar a quantidade de unidades interna, tá bom? Então, se estiver configurado nessa posição aqui, é necessário determinar a quantidade de unidades internas, tá? Você está dizendo para a máquina que ela precisa atrapalhar com exatamente a quantidade de evaporadoras que você configurou. Quando ele está o S7 está naquela posição e você diz que precisa da unidade interna, você está dizendo para o condensador o seguinte: olha, condensador, eu quero que você trabalhe com 10 evaporadoras. Para configurar 10 evaporadoras, você vai precisar ter configurado o ENC3 e o S12, tá? O ENC3 e o S12, ó, ENC3 é o rotary switch, o S12 é esses dois switchzinhos aqui. Então, quando o 1 e 2 está para baixo, o rotary switch ele vai considerar uma escala, tá? De 0 a 15 evaporadores, né? Então você vai ver que o rotary switch vai ter aqui o número 0, dando a volta completa, vai terminar no F. Para quem já estudou eletrônica, é o hexadecimal. Então corresponde de 0 a 9, né? Vai ser de 0 a 9 unidades, e da letra A a F vai ser do número 10 a 15. E se eu quero trabalhar com 15, com 10 evaporadoras, o rotary switch vai estar na posição da letra A, porque a letra A corresponde a 10 evaporadores. Agora, se você quiser trabalhar de 16 para cima, é só você mudar a posição do S12 e aí o rotary switch vai corresponder, né? A escala dele vai mudar e aí vai ser de 16 até 31 máquinas. E assim por diante. Toda vez que você mudar o S12, você vai ter um número diferente. E aí você tem que definir para o condensador quantas evaporadoras ele vai trabalhar. Tá, Gabriel, então beleza, ela já está ali, os switches já estão configurados. Como é que eu vou descobrir se as quantidades de unidades evaporadoras estão correspondendo à quantidade da configuração que eu determinei? É simples, tá? No caso da LX, você vai lá nas leituras, no botão SW2, que é o botão check, e com o botão check você vai na posição para identificar dois fatores, duas coisas você vai ter que fazer. Então, no TVR-LX, você se apertar lá, aqui está escrito como SW1, mas se eu não me engano, na plaquinha lá vai estar como SW2. Tu confirma aí e coloca nos comentários se apareceu para você SW1 ou SW2, tá? Confirma aqui com a gente. O que acontece? Cada vez que você clicar, né, cada vez que você clicar, ela vai te apresentar uma leitura. E cada leitura, cada posição que você clicar, vai apresentar aqui um número, tá? Então aqui você vai ter a opção de até 35 clicadas. E aí, você finalizando, ele vai voltar do início. O que, que eu vou recomendar a você para você verificar e ter certeza? Primeiro, você vai na posição 04, tá? Que é a quantidade de unidades internas que você configurou lá naquele switch que eu falei, eu disse assim para a máquina, eu quero que você enxergue e trabalhe com tantas evaporadoras. E aí vai aparecer para você a quantidade de evaporadores que você configurou. Agora, para você saber se ela realmente está enxergando a quantidade que você configurou, é só você ir lá embaixo e dar uma olhadinha na opção 25, quantidade de unidades interna. Esse aqui é a quantidade de unidades que o condensador está enxergando. Se esse número não estiver batendo com a posição 4 da LX, realmente ela vai te dar o alarme E2, tá bom?
Eu antigamente pensava que pelos outros equipamentos não terem o endereçamento automático, eu considerava meio que um downgrade, né? Porque a máquina sempre vai parar toda vez que houver esse alarme, né, de falha de identificação. E agora, nos modelos mais novos, né, no caso o modelo Ultra e a unidade Pro, não interessa se você botou no endereçamento automático, ela não vai ignorar a quantidade de evaporadores. Você tem que configurar a quantidade de evaporadores, tem que deixar configurado corretamente. E o porquê, cara? Porquê disso? Imagine que você parou uma evaporadora, trocou uma placa ou aconteceu qualquer defeito enquanto ela estivesse operando e a válvula de expansão dela estivesse aberta. O que iria acontecer? Ela poderia até gerar um pequeno alarme, reiniciar, ignorar aquela máquina que está parada e continuar trabalhando. Porém, a válvula de expansão está aberta. O ventilador não está rodando, então o fluido refrigerante vai passar pela serpentina, por consequência gera assim, já, vários problemas. Pode desde condensação dentro de uma sala, congelamento da serpentina, possivelmente assim é raro, tá? Mas pode acontecer de romper algum tubo, como o pior de todos, voltar líquido para o compressor. Você vai ver, você pode estar vendo de repente congelamento no compressor, porque uma das válvulas de expansão está aberta, tá bom? E aí a pessoa pode simplesmente fechar uma válvula GBC, isolar aquela evaporadora e está tudo certo. Mas, existem várias instalações que não possuem uma válvula para isolar a evaporadora, tá? Então, isso aí gera um grande risco. E aí é um risco que a TVR Pro e a TVR Ultra não sofrem, porque elas precisam que você configure o endereço delas. Entendeu? Então, entendeu o raciocínio? Agora você entendeu. Eu te apresentei aqui o manual da LX, que era que não tinha problema nenhum, mas o raciocínio é o mesmo. Porém, as leituras, né, a posição das leituras podem ser diferentes. E aí, vou te mostrar agora. Então, eu estou aqui com o manual do TVR Ultra, o raciocínio é exatamente o mesmo. Você vai confirmar lá os switches, ver se a quantidade de evaporadoras que você colocou para ela enxergar está batendo junto com as evaporadoras que ela está realmente enxergando. Então, a quantidade que você configurou e a quantidade que ela está vendo tem que ser a mesma, só que a posição das leituras são diferentes. O bom da Ultra e da Pro é que ela não tem apenas um botão. Agora o displayzinho na placa dela tem o up e o down. E aí você pode subir e descer na tela e identificar ali as posições de cada leitura. Então, como a gente já estava falando na Ultra, olha só, já é a posição 3, ó. O número das unidades internas conforme definido na PCB. PCB é a unidade principal, a placa principal, tá? Se você for lá na opção 3, você vai ver o número que vai aparecer lá, e aí você vai na opção 29. Então aqui é 3 e 29, número de unidades internas atualmente em comunicação com a unidade mestre. Se esses números forem diferentes, você vai a máquina vai apresentar para você é 2, tá? E dois lembretes, tá? Primeiro, o manual, né, onde você encontrar o manual, vou deixar o link na descrição aqui, justamente o manual que estou consultando. Lembrando que o site não é meu, então qualquer mudança você entra em contato com a empresa para você achar esse manual, tá? E todas as tampas do quadro elétrico vão ter justamente esse esquema. Você às vezes nem vai precisar do manual. Você olhando justamente essas tabelinhas de tanto de configuração quanto de leitura, você já vai conseguir matar esse problema do E2. E o lembrete mais importante que eu já ia esquecendo, cara, não esquece, ó, dá o seu like, se inscreve caso não seja inscrito e aperta o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar por dentro. E agora eu estou com o TVR Pro, o manual TVR Pro. Qual é a diferença do Pro para o Ultra? O Ultra você tem o esquema de quente e frio. A unidade Pro só trabalha com frio. Então, assim, ela acaba sendo um pouquinho mais em conta. Então, você pode encontrar ainda bastante coisa, bastante equipamento desse no mercado, tá?
Então, no TVR Ultra, o que que a gente tinha visto? Que era na unidade 3, né? Você via no endereço 3 e no número 24. Então, como a TVR Pro trabalha só com frio, então ela tem uma quantidade menor de leitura. Então, a posição mudou aqui na leitura do TVR Pro. Porém, a leitura continua a mesma. Você bota lá o up e down, identifica ali quais são as leituras que você precisa e pronto, você encontrando, você vai identificar se ela está lendo corretamente. Então, aqui na tabelinha que você vai consultar aí no quadro elétrico da sua máquina, a posição 3 continua a mesma, que é o número de unidades internas que você definiu na placa, tá? E a posição da quantidade de máquinas que ela está enxergando aqui é a posição 24, tá? É o número de unidades internas atualmente em comunicação com a unidade mestre, tá? Praticamente a placa, a posição dos switches e tal, a quantidade de evaporadoras, a ordem é a mesma, você tem que obedecer justamente essa ordem para você colocar e endereçar a quantidade correta de evaporadoras que ela está trabalhando. Aviso importantíssimo: se você tiver com algum problema de evaporador, você entendeu a lógica. Ah, a máquina evaporadora está parada. Eu posso só reduzir a quantidade de evaporador no condensador que ela vai operar. Ela vai operar sim. Só que se essa válvula estiver aberta, vai dar ruim. Porque vai voltar líquido para o compressor, por mais que ele tenha separador de líquido e tudo mais, você vai ver o compressor voltando com a temperatura muito baixa, e aí você foi para resolver um problema e trouxe outro, tá? Lembrando que combinado não sai caro. É muito importante você conversar sempre com o seu cliente e deixar bem claro quanto aos riscos e os problemas envolvidos com esse alarme. Tá? Não esqueça, logicamente, se você precisar fazer esse serviço de poder só reduzir a quantidade de evaporadoras, tem dois pontos importantes, ou mais pontos importantes. Tá? Você tem que isolar esse evaporador, ele não pode, a válvula tem que estar fechada para o refrigerante não passar por dentro dele. Ah, mas a válvula estava fechada lá. Fecha a bendita da válvula. Se não tiver válvula, comunique ao cliente, tá? Outro detalhe, dependendo da quantidade de evaporadoras que tiver num sistema, né, logicamente, a máquina vai trabalhar de forma diferente. De repente, se você reduzir muita quantidade de evaporadora, ela vai trabalhar de forma muito reduzida e, por consequência, a máquina pode apresentar outros alarmes que aí podem ser muitos, né? Ela trabalha aproximadamente assim, bem, entre aspas, com mais de 40% ou 30%. Abaixo desses valores assim de capacidade para o condensador, o equipamento pode apresentar alguns tipos de defeito. E aí eu tenho vídeo no canal falando sobre cada um desses alarmes. Se você ficou até o final, escreve aqui, fiquei até o final, que eu vou saber que você ajudou bastante aqui. E aí eu falo lembrando, então tem várias lembranças, porque tem que se usar esses conhecimentos com sabedoria, tá bom? E aí o cliente tem que gostar de você, tem que gostar que você tem o conhecimento, tá? E você é o protagonista, eu sou apenas um ajudante, tá? E aí, mais uma lembrança, não esquece de ter um botão de membro aqui embaixo, se você quiser ser membro ali por um mês ou um determinado período, como um pagamento de um café ou um refrigerante para o amigo, cara, que vale menos que uma Coca-Cola, né? Bem menos que uma Coca-Cola. Eu vou agradecer muito e foi muito bom estar aqui. Obrigado, cara. Espero realmente ter ajudado você, tá bom? Não esquece de beber água. Bom serviço. Até a próxima. Valeu. Fui.